Graça e paz, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. É um prazer estarmos mais uma vez podendo meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 113. Abra comigo a sua Bíblia. Você que está em sua casa, com sua família. E a saudade é grande, meus irmãos, da nossa amada igreja, de nos reunirmos e louvarmos ao Senhor. Abra comigo o Salmo de número 113. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, assim com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por nos instruir. Obrigado por falar conosco. Obrigado por ser o Deus da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar quais motivos você tem para louvar a Deus? Esse salmo nos convida a pensar sobre isso. O povo de Israel costumava cantar os salmos 113, 114 antes da refeição de Páscoa. E encerravam essa refeição com os salmos 115 a 118. Estes salmos também eram entoados para comemorar Pentecostes, tabernáculos, os festivais de lua cheia e a festa da consagração. Tendo em vista a ênfase do Salmo 114, essa pequena coleção de salmos é chamada de Hallel egípcio. O salmo começa e termina com a palavra Aleluia. Louvem a Yahvé, louvem ao Senhor. Nós já vimos sobre isso em outro salmo. E aqui apresenta 3 motivos maravilhosos para louvar ao Senhor. O primeiro deles é que o nome de Deus é o mais grandioso. Verso 1 a 3 diz assim: Aleluia! Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Encontramos aqui o termo louvar em 3 ocasiões. Mas quem são esses servos que o salmista admoesta a cantar louvores a Deus? Talvez seja o coro do templo recém-restaurado, pois este é um salmo do pós-exílio. Porém, o mais provável é que o salmista esteja se dirigindo a todo o povo de Israel, chamado com frequência de servos de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Salmo 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Salmo 69, 36 diz também: a descendência dos seus servos a herdará. E os que lhe amam o nome, nela habitarão. Cidade santa do Senhor. O Salmo 136, verso 22 diz: em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isaías 41, verso 8 e 9 diz: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos teus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Isaías 54, 17 diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor.
Os servos de Deus tinham o privilégio e a responsabilidade de falar do verdadeiro Deus vivo aos povos gentios ao seu redor. E Paulo aplica esse versículo ao seu próprio ministério, ao ministério da igreja. Em Atos 13, 47, ele disse: porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Assim como Simeão, em Lucas 2,32, diz que quando ele tomou o menino Jesus nos braços, ele louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora veja, a palavra nome, ela também é usada 3 vezes nesses versículos, e se refere ao caráter de Deus e à revelação de sua essência e de seus atos. Deus tem um bom nome, irmãos, e esse nome deve ser engrandecido entre aqueles que não creem no Senhor. O verso 2 diz: bendito seja o nome do Senhor. Bendizer o nome de Deus significa falar bem de Deus para aqueles que ignoram, para aqueles que se opõem, para aqueles que não conhecem. E esse tipo de louvor vai primeiro, além do tempo. O verso 2 diz: desde agora e para sempre. O segundo, além do espaço. O verso 3 diz: do nascimento do sol até o ocaso. Isso é de leste a oeste. E significa, irmãos, que devemos louvar a Deus em todo tempo, em todo lugar. Nós louvamos a Deus em dias bons, nós louvamos a Deus em dias maus. Nós louvamos a Deus dentro da igreja e nós louvamos a Deus fora da igreja, quando estamos impedidos de estar na igreja como estamos hoje. Nós louvamos a Deus em nossa casa, nós louvamos a Deus na rua, nós louvamos a Deus em todo lugar, nós louvamos a Deus anunciando a sua salvação. E nós fazemos isso para que todos os povos o adorem. O profeta Malaquias, ele anteviu o dia em que gentios prestarão culto ao nome do Senhor. Em Malaquias 1,11 ele disse: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O nome de Deus é ligado à sua aliança que ele tem com o seu povo. Em Deuteronômio 28, nós vemos como ele abençoa o seu povo, que ouve a sua voz, que guarda os seus mandamentos. Ele diz: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E vem aquela série de bênçãos, e ele diz no verso 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Ele faz tudo isso para que todos os povos vejam que o nome de Deus é o mais grandioso. Esse é o primeiro motivo para louvar o Senhor. O segundo motivo é que o trono de Deus é o mais exaltado. Veja comigo os versos 4 a 6. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Veja, os reis da terra, eles preocupam-se com o esplendor e a proeminência de seus tronos, mas o trono do Senhor é exaltado acima das nações e até mesmo acima dos céus. O Salmo 99, verso 2 diz que o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. O Salmo 57, 5 diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Hoje, meus irmãos, Jesus Cristo, Rei dos Reis,
encontra-se exaltado acima de todos os céus. Em Filipenses 4,10 diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Em Filipenses 2 diz que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Excelso é o Senhor. O verso 5 diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A pergunta nos versos 5 e 6 lembra Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? A pergunta nos versos 5 e 6 lembra Isaías 40:25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A pergunta nos versos 5 e 6 lembra Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem há semelhante ao Senhor? Veja que não é somente a grandeza de nosso Senhor que cativa o salmista, mas também a sua disposição de se inclinar para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A maioria dos reis da antiguidade era inacessível a seu povo, mas o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, ele se inclina para ver o que se passa na minha e na sua vida. Ele se inclina para ver como anda a sua igreja. Ele se inclina para ver como anda o teu coração. Ele nos vê e conhece todas as nossas necessidades. No Salmo 138, verso 6, diz que o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, qual o teu nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Do seu trono exaltado, o Senhor se inclina para ver o seu povo. E o trono de Deus não é apenas um trono de glória, mas também um trono de graça. Isso nos leva ao terceiro motivo para louvarmos. É que o amor de Deus é o mais bondoso. Veja comigo os versos 7 a 9. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre irmã de filhos. Aleluia. Em sua graça o Senhor não apenas nos vê, como também cuida de nós e nos ajuda. Ele se inclina e se dispõe a trabalhar em nosso favor. No Salmo 138 nós vimos verso 6, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Porém o texto não para aí, o verso 7 diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Tu me refazes a vida. A imagem dos versos 7 e 8 vem de dois versículos. Veja, do cântico de Ana, em 1 Samuel 22, de que Maria também tomou parte desse cântico para entoar seu louvor a Deus em Lucas 1, a partir do verso 46. Ela disse então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios e ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera a nossos pais. Ana, irmãos, era uma mulher estéril, a qual Deus deu um filho, o juiz e profeta Samuel. Dentro da história de Israel, nós podemos encontrar várias mulheres estéreis, às quais Deus deu filhos. A primeira delas foi Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaac, diz em Gênesis 17. Em seguida veio Rebeca, esposa de Isaac, que deu à luz a Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, de Gênesis 25. Raquel, a esposa predileta de Jacó, deu à luz a José, em Gênesis 29. O homem que prometeu os filhos de Israel no Egito, Ana, deu à luz a Samuel. E Isabel deu à luz a João Batista, o precursor de Jesus Cristo. É Deus quem faz isso. Efésios 3:20 diz: porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por mais escuro que seja o dia, ou por mais extremas que sejam as circunstâncias, nosso Deus é capaz de fazer o impossível. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O monturo era um monte de cinzas onde ficavam os párias da cidade, os pobres indesejados e os doentes. Era o lugar onde Jó foi quando estava no monturo, quando estava padecendo tudo aquilo que a narrativa conta. O sol aquecia o monturo durante o dia, e as cinzas mantinham essas pessoas aquecidas durante a noite. Era uma parte da cidade que as pessoas evitavam, mas o nosso Deus visita os rejeitados e os transforma. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença dele. O amor e a graça de Deus o levaram a se inclinar para nós, especialmente quando enviou Jesus Cristo, para se tornar um de nós e para morrer por nós na cruz. Efésios 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele vos deu vida e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo pode erguer os pecadores do monturo e colocá-los no trono. Não há amor maior do que este. Louve ao Senhor, meu irmão, pois o nome dele é o mais grandioso. O trono dele é o mais exaltado e o amor dele é o mais bondoso. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, tempos difíceis que nós vivemos, Senhor, onde talvez os nossos lábios têm murmurado, Senhor, onde talvez o nosso coração tenha se abatido, onde talvez, Senhor, o nosso semblante tenha demonstrado um total desânimo, Senhor,
para com o nosso Deus. E nesse salmo nós encontramos motivos para louvar a Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Apesar de qualquer circunstância que estejamos vivendo, apesar de qualquer contexto, por mais duro que o seja, nós encontramos motivos para louvar a Deus, que o nome dele é grandioso, o trono dele é exaltado. Deus olha dos céus, do seu trono, para tudo que se está passando na terra, para toda essa pandemia, para todo esse caos, todo esse desespero. Ele olha dos céus e se inclina. Ele se inclina para ver o que está passando. Ele conhece a tua realidade. Ele conhece as nossas vidas. E o amor dele é o mais bondoso. Ele ergue do pó desvalido, desde o monturo necessitado. Ele faz milagres, ele faz que a mulher estéril seja mãe de filhos, isto é, ele faz milagres. Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que opera o impossível. Aquilo que não podemos fazer. Ele tem poder para fazer. E ele continua cuidando da sua igreja. Ele continua atento à vida do seu povo. Que nós possamos confiar e descansar no Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as mais doces consolações do Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e para sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.